Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, conforme informado a semana passada, eu disse que essa semana estaria gravando um vídeo que será publicado tanto no Facebook quanto no YouTube, falando sobre a música de Aimee Rocha, Evangelho de Fariseus. Ouvi algumas críticas, recebi algumas perguntas, principalmente no meu privado, mesmo trabalhando no decorrer da semana, fui vendo, não respondi a todos, alguns eu respondi, outros eu deixei para que fosse esclarecido, melhor esclarecido nesta ocasião, através do vídeo, onde alguns dizem que ela está atacando a igreja. Segundo o meu entendimento, ela não está atacando a igreja, mas muito pelo contrário, está denunciando o que acontece em parte de nossas igrejas. O que me chama a atenção é que nas redes sociais eu li comentários de pastores famosos reclamando, cancelando a garota. A grande maioria desses que estão fazendo isso recebem cachê no mínimo de R$4.000, chegando a R$15.000. Vocês estão entendendo? Porque a letra da música está incomodando eles. Porque eles vivem de eventos, eles vivem de congressos, eles vivem desses cachê, pseudo-ofertas. Mas se você ligar para eles, eles vão falar, fale com a minha secretária, fale com o meu secretário, fale com o meu empresário, para que ele combine com você o valor. E tem mais um detalhe que eu vou falar aqui. Alguns deles não vão ao evento sem antes ter a confirmação do pagamento. Aí a moça está errada. Vou falar mais, hein? Preste atenção até o final do vídeo, que eu não vou atirar pedra nos outros, não. Vou falar sobre a minha igreja, sobre a igreja que eu congrego, o que está acontecendo, as denúncias que estão acontecendo. Antes de mais nada, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um texto da música que fala que nós estamos apodrecendo o corpo de Cristo. Deixa eu antes deixar uma coisa bem clara para mim e para você, e que sei que essa moça sabe isso também, porque neste trecho ela usa algo chamado licença poética. Alguns têm conhecimento do termo licença poética, que é usado em propagandas, em músicas, que são usadas de um modo geral em algumas argumentações, que é necessário usar licença poética. Então ele sabe o que é licença poética. Porém, ignoram saber para tentar denigrir a imagem da moça. Vamos ver o que é licença poética. De acordo com o dicionário Oasis, o termo licença poética é definido como a liberdade do escritor utilizar construções, prosódias, ortografias, sínteses não conforme às regras, ao uso habitual para atingir seus objetivos de expressão. Está presente na literatura, na música e também em propagandas. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Se não puder usar na música a licença poética, muitos dos hinos que estamos cantando em nossas igrejas têm que ser apagado, excluído, tirado. Por exemplo, quero te entronizar entre os querubins, oh, leva-me à sala do trono. Quem disse para você que Deus é boneco, que Deus é ídolo, que se carrega aqui, ali e acolá? A Bíblia diz nos Salmos que Deus está entronizado acima dos querubins. Quer outra música que fala sobre os sonhos de Deus? Quero sonhar os teus sonhos. Quem disse que Deus dorme? Ele não dormitará, a Bíblia diz. Então está errado. Outro hino tão conhecido.
que eu vejo cantar. E quantos choram, as lágrimas descem. Não, não me deixes sozinho, nem por um minuto. E aí, onde é que diz que Deus deixa alguém? Lá em Hebreus está escrito, não te desampararei. Mas por que é cantado, por que é usado? Isso chama-se licença poética. Outra coisa que eu quero dizer e deixar bem claro, a igreja do Senhor não apodrece. A igreja é viva. A igreja é um corpo sadio. A igreja, como organismo, ela é vencedora. Onde está isso? Mateus, capítulo 16, versículo 18, diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, isso é Jesus falando, e sobre esta pedra, que esta pedra é sobre Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguns até dizem, a igreja está passando por um momento de crise, a igreja está passando por um momento de dificuldade, dadas algumas situações que está enfrentando. A igreja não passa crise como organismo de Cristo. A igreja não passa dificuldade, ela é vitoriosa. As portas do inferno, por mais que se levante, não irão vencê-la. Vai ver a história da igreja no princípio, como lutar de todas as maneiras, matando cristão, tocando fogo em cristão, fazendo tochas humanas de cristão, e não venceram a igreja. E não é agora que vai vencer. Ela segue triunfante, poderosa, vitoriosa e com cheiro de Cristo. Porque este é o cheiro que devemos ter. Agora, a pergunta é: que cheiro estamos exalando? Qual é o cheiro que nós estamos exalando, meus irmãos? O que anda acontecendo por aí, meus irmãos? Infelizmente, tem causado escândalo a igreja como instituição. É aí que está a diferença. Organismo vivo é o corpo de Cristo. Como instituição, são as denominações. Que você queira, que não queira, estão aí. Assembleia de Deus, Igreja Batista, Adventista do Sétimo Dia, Presbiteriana, e vai aí afora. São as instituições, são as denominações. Essas passam crise, essas passam dificuldade, essas escandalizam algumas vezes o nome de Cristo. Mas voltando a um trecho da música em que ela fala, nós estamos apodrecendo. Aí depois ela dá a continuação e fala o corpo de Cristo. Eu quero ler um texto para que nós possamos entender esta parte da música, para que nós possamos entender o que ela fala, segundo o meu entendimento, qual é a percepção dela quando ela cita esse trecho. Porque é um texto, meus irmãos, que eu vou ler aqui, que pouquíssima gente prega. Até porque falta conhecimento sobre esse assunto. Olha, Romanos capítulo 7, versículo 24, está escrito assim, ó: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É Paulo falando. Ele começa o capítulo 7, a partir do versículo 13, falar sobre a luta interior que eu e você vivemos. É uma luta constante da carne contra o espírito.
E muitas das vezes a carne quer sobressair ao desejo do Espírito, que o Espírito Santo se comunica com o nosso Espírito, testificando que somos filhos de Deus. E o Espírito Santo guerreia contra a nossa carne, dando direcionamento que agrada a Deus. E a nossa carne guerreia contra o Espírito, porque ela quer satisfazer os seus desejos, que são contrários à vontade de Deus. Então, quando chega no capítulo 7, versículo 24, Paulo cita esse versículo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aqui ele está usando uma figura que era aplicada no Império Romano a alguém que cometia um assassinato e era julgado culpado, e ele tinha como punição ser acorrentado ao seu corpo o morto que foi assassinado por ele. E ele era lançado com esse corpo acorrentado nele em uma masmorra, até que esse corpo fosse entrando em decomposição e ele automaticamente morreria quando esse corpo se deteriorasse completamente grudado a ele. Isso chama-se necroforia. Vá pesquisar o que é necroforia. Mas hoje em dia só se prega a bênção. Não se entra nas minúcias, nos detalhes, para entender o que o escritor estava escrevendo. Agora, imagina você o mau cheiro que aquela pessoa convivia dia a dia. É isso que Paulo está falando. Quem me livrará do corpo dessa morte? Não devemos nos esquecer que, apesar de termos nascido com Cristo, apesar de sermos nova criatura, o velho homem permanece incrustado em mim e em você. Ele produz um mau cheiro tremendo se eu não vigiar, se você não vigiar, não estiver percebido. Um mau cheiro tremendo. Mas qual é o cheiro que devemos ter, meus irmãos? Segundo os Coríntios, capítulo 2. Segundo os Coríntios, capítulo 2. E o versículo 15 está escrito assim: qual é o cheiro que nós devemos ter? Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Aleluia! Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. O que Paulo está deixando claro aqui é que o cheiro que devemos ter, tanto para aqueles que estão do nosso lado como igreja do Senhor, como para aqueles que estão no mundo, vejo em nós, é o bom cheiro de Cristo. Não a necroforia, não o cheiro de um morto. Aí vem a pergunta que eu tenho que responder, que você tem que responder, que algumas instituições como igreja têm que responder. Meus irmãos, não adianta querer esconder o sol com uma peneira. Graves denúncias têm sido levantadas contra uma das maiores denominações evangélicas do Brasil, no YouTube. Alguns estão dizendo que o camarada quer tumultuar. Não me interessa se ele quer tumultuar ou não. O fato é que as denúncias são muito graves. O fato é que ele tem apresentado documentos de suas denúncias. Isso está trazendo escândalo para a igreja como instituição. Meus irmãos, o que eu acho interessante é que vez ou outra em nossas igrejas se levanta um pseudo-profeta e nenhum conseguiu enxergar
a sujeira que a denominação está metida. Ninguém, nenhum deles falou. Só profetizam bênção. Só procuram o bem para si, procurando granjear alguma coisa que tem um lucro. Porque são profetas, meus irmãos, que profetizam mentiras. Infelizmente, em nossas igrejas, 97% das profecias são mentirosas. São produzidas pela carne. Mas você acredita em profecia? É óbvio que eu acredito em profecia, que eu sou fruto de profecia. Mas não da forma que estamos vendo em nossos dias. Meus irmãos, que cheiro produz um líder que no ocaso de sua vida, em sua declaração de imposto de renda, tem 20 propriedades em seu nome e nunca trabalhou e não é empresário, vive dos dízimos e do salário da igreja? Que cheiro está produzindo um vice-presidente de uma convenção que tem uma casa em uma cidade aqui perto de São Paulo, que não é um sítio, é um resort? Que cheiro está produzindo esse vice-presidente que mora em duplex, avaliado em milhões? Qual é o cheiro que está produzindo para aqueles que se perdem? Meus irmãos, escute aqui. Eu tinha aproximadamente 6 anos de idade, 7 anos de idade, quando os meus pais vieram para a igreja. Isso nos anos de 1964, 1965, quando eu tinha 4 ou 5 anos de idade. Hoje eu tenho 64 anos. A minha mãe tinha em seu quintal ali em Vila Nova Cachoeirinha algumas galinhas, alguns patos que ela criava. E ela vendia às vezes alguma galinha, ou vendia os ovos que essas galinhas produziam, que esses patos produziam. E da parte que vendia, tirava o dízimo e guardava dentro da sua Bíblia, porque tinha que dar o dízimo. Podia passar necessidade que passasse, mas o dízimo ela precisava dar. A sinceridade. E o que é que estão fazendo com os nossos dízimos e com as nossas ofertas? Você pode ter o carro que você quiser. Você pode ter a casa que você quiser, desde que seja adquirida com seus recursos. Com os recursos da igreja não pode. Você está colocando a mão em coisas sagradas, em coisas santas, que custam preço para a membresia da igreja. Quantos estão assumindo o cargo de sacerdotes, de pastores, mas que nunca conheceram a Deus? Porque são filhos de pastores. Filho de sacerdote não significa que conhece a Deus. Prova para mim na Bíblia. Então vamos provar na Bíblia. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Presta atenção o que é que diz. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Este homem subia da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Agora presta atenção no final do versículo. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Eles eram quem? Filhos de sacerdotes. Interessante, né? Quem eram eles? Ofni e Finéias. Agora presta atenção o que é que diz o versículo, capítulo 2, e o versículo 12. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Eu li para você que estavam ali como sacerdotes perante o Senhor, como sacerdotes, a Bíblia destaca, perante o Senhor, os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Agora veja o que a Bíblia fala. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, a respeito dos 2. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam
com o Senhor. BEP, Bíblia de Estudos Pentecostais, o mesmo versículo, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Vamos ver como é que fala aqui essa versão. Bíblia de Estudos Pentecostais. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Filho de pastor não é pastor. Os cargos da igreja não podem ser hereditários. Não pode se transformar em feudos. Não pode se transformar em monarquia, onde o poder era passado de pai para filhos. Por ser filho de pastor, não significa que você conhece o Senhor. Por ser filho de pastor, não significa que você é crente. Agora, a minha pergunta, o que deixa indignado é: como um homem que nunca trabalhou, que nunca pregou prego numa tábua, está acumulando fortunas com dinheiro de quem? O que está sendo feito com os nossos dízimos? O que está sendo feito com as nossas ofertas? O que está sendo feito com as ofertas volutivas, que são de votos, estão saindo entregue da igreja? Estão servindo para se locupletarem, enriquecerem. Deixa eu ver aqui na versão King James 2:12 de 1 Samuel. Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios. Ímpio é o contrário de ter uma vida pia, de ter uma vida casta, de ter uma vida de bom caráter. Ímpio é o contrário disso. E não se importavam com o Senhor, não dava a mínima. O que estou falando, eu tive algum tempo atrás, em uma situação que eu passei com o ministério, provas concretas de quem são eles. Procuramos, fizemos denúncia a algumas pessoas e eles protegeram os seus pares. São verdadeiros políticos. Agem desonestamente com as coisas de Deus, um pretende proteger o outro. Até que eu fui obrigado a chegar no presidente. Pouca gente sabe disso, para que a coisa acontecesse. E assim mesmo deu muito trabalho, mas aconteceu. É lamentável, meus irmãos, que temos em nossa igreja um Tobias na administração de nossa igreja. Um Tobias. Neemias, capítulo 13. Neemias, vamos lá. Tem uma parte em nossa Bíblia, meus irmãos. Neemias, capítulo 13. E o versículo 4. Olha o que diz aqui, ó. Ora, antes disto, Eliacibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa de nosso Deus. Essa câmara que existia na casa, no templo, era o local onde eram guardadas as ofertas. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Olha a respeito do que está acontecendo. Onde eram guardados os dízimos. Onde eram guardados os cereais para os sacerdotes. Era uma câmara. E foi limpado essa câmara, foi tirado essas coisas dessa câmara, para que se acomodasse um arábio. Ele tinha se aparentado, Eliacibe, com Tobias. E fizeram para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso e os utensílios e os dízimos do grão, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também
contribuições para os sacerdotes. O sacerdote Eliacibe, veja a simbologia do que está acontecendo no nosso ministério. Preparou na câmara onde deveria ser guardado o azeite, o vinho, os cereais, os dízimos, as ofertas votivas. As ofertas votivas que eram feitas de votos, ofertas alçadas. E acomodou o arábio chamado Tobias para explorar as coisas do Senhor. Temos uma empresa que está administrando as ofertas e os dízimos do nosso ministério. E as denúncias são que essa empresa tem 80 milhões de dívida. A empresa anterior, que foi falida por esse arábio que está na administração. E as notícias são que a igreja já tem 17 empréstimos milionários. As notícias são que a igreja tem apontado no Serasa, no SPC, 58 protestos. E é lamentável que no ocaso de sua vida, o nosso presidente faz a reunião de obreiros e diz que nunca tivemos as nossas contas, que o nosso tesoureiro não saiba disso, tão em dias como estão hoje em dia. Não, palavras são palavras jogadas ao vento. Prove. Mostra as certidões negativas do Serasa. Mostra as certidões negativas do SPC. Mostra as certidões negativas do distribuidor dos cartões da capital, dos 10 cartões da capital, para que possamos acreditar em você, porque está perdendo a credibilidade. Qual é o cheiro que estamos produzindo? É o cheiro de Cristo? Ou é o cheiro do morto que está acorrentado às suas costas e ele sobressai mais que a vida que deveria ter em você? Fica essa pergunta no ar. E o terceiro e último ponto, dízimos. O céu não é comprado a prestação. O céu não é comprado por dízimo. Se os teus dízimos, você está pensando que se você não der, você não vai para o céu, desculpe, querido, aceita Jesus de novo, que você não aprendeu nada do Evangelho. A tua salvação é gratuita, é graça. Ninguém tira de você e não tem medo de comprar. Ainda que os homens dessem todos os seus bens da sua vida, a Bíblia diz, não teria como ter o resgate da sua vida. Mas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, entregou a sua vida para lavar os meus e os teus pecados. É graça, graça sobre graça. Se você não se sente bem em deixar de dar os dízimos para uma instituição que estão desviando os teus dízimos em benefício próprio, se locupletando, procure na tua igreja quem são os necessitados. Procure uma obra missionária séria. Procure um missionário sério, que tem muitos por aí passando por dificuldade, passando por luta, abandonados, renunciar à sua pátria, à parte da sua família, renunciar aos seus empregos, estão passando por dificuldade, abandonados pelo ministério, porque estão preocupados em se locupletar. Primeiro é o pai, depois ele põe o filho, agora está pondo o neto, como se fosse uma monarquia. Será que não temos homens da casa de Deus para derrubar esses homens de forma legal, na eleição, no voto, e mostrar que não estão satisfeitos com essa situação? Que independência é essa que vocês estão nesse ministério? É essa fé que vocês pregam? É esta fé que vocês ensinam? Se vocês mostram que não confiam em Deus? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, como profeta de Deus. Deus vai levantar um Neemias e vai jogar fora esse Tobias da casa do Senhor. Ele falou, se eu cair, eu levo um monte comigo. Não tem problema, que leve, mas que seja feita a limpeza. Porque, 1 Pedro 4,17, é necessário que primeiro
o julgamento comece pela casa do Senhor. E esta limpeza vai ser feita muito breve. Deus vai levantar o Neemias, que vai lançar fora esse Tobias da casa do Senhor. Você sabe por que tudo isso? Isso me alegra, me fortalece, me anima, me dá ânimo espiritual cada dia mais e mais, porque sei que a vinda de Jesus está muito próxima. E é necessário que essas coisas aconteçam. Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus.